Graças a paz, galera, tudo bom? Heitor Ribeiro, do blog Jesus Cristo é o Senhor. Vamos gravar mais um vídeo aqui para estar auxiliando você aí a compreender algumas coisas que andam acontecendo aí no mundo, no Brasil e por onde você for, você vai ver isso que a gente vai falar agora. Nós lançamos um vídeo aí falando sobre teologia da prosperidade, uma moda, né, que está no mundo hoje, veio dos Estados Unidos para o Brasil, está na Europa, está invadindo a África, né? E agora nós vamos falar de um assunto também que tem um pouco a ver com isso daí, que é apóstolos e profeta. Até quando as escrituras sagradas comprovam que hoje ainda existe ou podem existir os apóstolos e os profetas, ou até onde foi os apóstolos e os profetas, certo? É, Se você ligar a TV hoje, qualquer horário, né, tem canais que passam o dia todo isso, falando sobre apóstolo tal, apóstolo X, apóstolo B, Y, não vou citar nomes aqui, profetas, e eles se intitulam, né, apóstolos de Cristo, embaixadores de Cristo, né? E nós podemos entender que os únicos apóstolos que existiram foram 12, os que foram escolhidos a dedo pelo próprio Jesus, né? O próprio Jesus comissionou eles no seu chamado. Após a morte, né, o suicídio de Matias, houve uma substituição, ou suicídio de Judas, perdão, o suicídio de Judas, o Iscariotes, houve a substituição por Matias e Paulo, e também Barnabé eram apóstolos. Fora esses, nós não vemos na Bíblia, analisando ela, nenhum outro sendo intitulado como apóstolo de Cristo ou comissionado para Cristo. Eles serviam, né, como embaixadores de Cristo para proclamar, ensinar e registrar a boa nova. Mas no dia de hoje, será que ainda estão vigentes esses ministérios apostólicos e proféticos? E nesse vídeo a gente vai tentar explicar um pouquinho sobre isso. Como eu disse para você, tudo hoje no Brasil é uma moda. Celular é uma moda, computador, televisão, tudo hoje é moda, roupa, tudo é movido pela moda. E a moda ela se atualiza de uma maneira instantânea. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, você que está vendo esse vídeo, quanto tempo você frequenta a comunidade cristã, mas há 10, 15 anos atrás, essa moda não existia. Essa moda não era tão impregnada como é hoje. Como posso explicar para você? Antigamente, presbíteros, diáconos, pastores eram os únicos cargos eclesiásticos que existiam na igreja. Você entrava numa igreja, aqui está o pastor, está o presbítero, está o diácono. Eram cargos eclesiásticos e consagrados, né? Hoje não, hoje os pastores, os presbíteros, diáconos estão ultrapassados nas comunidades cristãs, estão sendo deixados para lá de lado, estão sendo menosprezados. E o interessante que nós vamos analisar aqui, que os que foram deixados para guiar o povo, para acompanhar o povo, direcionar o povo a Canaã celestial, a Jerusalém, foram os pastores, os diáconos e os presbíteros, não apóstolos, paipóstolos, profetas, querubins e por aí vai, né? Hoje você vê cada coisa, atalaia, profeta, isso, aquilo. Não estou querendo aqui difamar religião nenhuma, me desculpem, tá? Mas eu só vou analisar o que a Bíblia fala, certo? Vamos tentar aqui entender o que leva essas pessoas a se intitularem apóstolos e profetas. O ministério apostólico e profético não está mais em vigor, como nós já falamos, né? E esse movimento, ele acredita que Deus irá restaurar o mundo. Como assim? Antes da segunda vinda de Jesus, dando aos crentes prosperidade, cura, e promover essa restauração através das igrejas que estão sobre o modelo apostólico. Então, se a tua igreja não está sobre o modelo apostólico, cuide-se, porque segundo os defensores e os seguidores dessa restauração apostólica e profética, apenas as igrejas que tiverem segundo esse plano de governo, né, esse plano
essa hierarquia que vão ser salvas por Cristo Jesus. A minha mesmo, então, está fora, porque a igreja que eu congrego não tem esse sistema de governo, né? E eles pegam isso embasado no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 11, capítulo 4, verso 11, aonde Paulo fala ali da restauração, né, de algo. Nós vamos analisar um pouquinho mais para frente. Eles usam também outro capítulo, que é o Atos 3:21, é usado para defender essa ideia. Eles afirmam que a restauração de todas as coisas mencionadas no texto significa a restauração de apóstolos e profetas. Desse modo, essa passagem seria profética para o ressurgimento destes, né? Então, se você pegar a Bíblia aí, você vai ver que essa restauração é a restauração do próprio crente, de Jesus vir, morrer por nós, dar vida por nós, e nós sermos restaurados, porque nós andávamos perdidos, né? Lá em Isaías fala que Jesus vem para pegar as suas ovelhas que andavam desgarradas sem pastores. Então, a restauração que lá em Atos está falando é isso. Quando o Lucas escreve o livro de Atos, ele está querendo mencionar essa situação. E eles falam o quê? Que é a restauração do sistema apostólico e profético. Entendeu? Quais são os atos proféticos deles? Tem que ter isso. Se não tiver isso, não adianta. Eles não tá bom para esse sistema. Tem que ter a simbologia, tem que ungir várias coisas. Isso não é bíblico, né? Se você for na igreja, vende-se o óleo. Lá em Tiago diz que o óleo da unção é apenas para quem está enfermo. Se tem alguém enfermo, procura o pastor ou o presbítero, e esse ungirá com óleo da unção e será curado, né? Com a oração da fé será curado e todos os seus pecados serão perdoados. Hoje não. Se eu tenho um celular, eu estou desempregado, então unge a minha carteira, unge meu óculos, porque minha distância está ruim. Isso são atos proféticos que não condizem com a Bíblia. Usam também algumas simbologias bíblicas, né? E distorcem elas, pegam a 10ª praga, que foi a morte do primogênito lá no Egito, que Deus orienta a Moisés orientar o povo para matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais. Então eles trazem isso para eles hoje. O que mais que eles usam? Dar 7 voltas de Jericó, 7 pulinhos, 7 isso, 7 aquilo. Tem um cara que usa a simbologia de 7 mergulhos de Naamã. Você vê vídeos de pessoas mergulhando em rios com fezes, assim, uma heresia total que não condiz com a palavra de Deus, tá, meus queridos? Então, o fim do ministério apostólico, a Bíblia fala que se cessou em João, tá? Lá em João, lá em Lucas, você vai poder ver isso daí, você vai ver que os profetas, a lei e os profetas vão até João, na verdade, o cumprimento é a partir de João Batista, e não existe mais. Deus não está restaurando o ministério apostólico profético, coisa nenhuma. Esses homens que se acham profetas estão totalmente enganados, ou apóstolos, porque Deus levantou os apóstolos para quê? Para fazer o alicerce da igreja. E uma vez que isso estava pronto, não há mais a necessidade de ter apóstolos. E tem um detalhe interessante, que para ser apóstolo é necessário ter visto Jesus ressurreto e ser por ele comissionado, né? Não adianta falar, eu de noite estava dormindo, né? Um sono profundo e acordei e nesse sono eu tive um sonho que Jesus me chamou para ser apóstolo. Me desculpa, mas isso é mentira, é uma heresia. Os únicos que foram chamados foram 12. Depois Paulo foi chamado pelo próprio Jesus, comissionado por Jesus, certo? E aí a gente vai ver lá em Lucas 16, isso, que as leis e os profetas vigoram até João. Acaba-se ali. Então, por sua vez, exercer o ministério profético e qualquer outro tipo de profeta mencionado não existe. Né? Não que Deus não te use com o dom de profecia. Pode usar sim, porém, você se intitular um profeta, eu sou o profeta
Heitor, eu vou profetizar e as águas vão se abrir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro, quem faz é Deus, nós não fazemos nada. Né? E a gente vê essas heresias, pessoas falando que estavam mortas no túmulo, 3 dias morto e reviveu e saiu de lá de dentro. Eu não sei como acontece uma coisa dessa, mas enfim, não é o que a gente quer falar aqui. Mas então, a gente conclui aqui falando que o ministério apostólico e profeta acabou. Não existe ministério de profeta nem de apóstolo. Hoje os ministérios que existem é o quê? Pastor, presbítero e diácono. Então, se você é um pastor, é um presbítero, seja bem-aventurado, não almeje ser apóstolo, porque isso não provém de Deus. E se você tiver alguma objeção à nossa opinião, ao que nós pensamos, é um direito seu, pode comentar, pode colocar a sua opinião. Nós estamos aí para ouvir, para ajudar, para tirar as dúvidas de todo e qualquer pessoa que tiver uma ideia contrária ou positiva a essa, mas pensa um pouco mais além, entendeu? Então fique à vontade, tem o nosso canal do YouTube, comente, tem o nosso blog jesuscristoelsenhor.com, aí embaixo você vai ver se você clicar em mostrar mais, vai ter mais coisas falando sobre esse assunto, bem mais explicado, com vários versículos bíblicos, para você ficar expert nesse assunto. Então, eu agradeço aqui sua atenção, por ter aí dedicado um pouco do seu minuto a estar vendo esse vídeo, e fique esperto, não vai cair nessas heresias que estão no mundo aí.